Dmitri Mendeleev, o visionário da tabela periódica. Dmitri Ivanovich Mendeleev, nascido em 8 de fevereiro de 1834 em Tobolsk, Sibéria, foi um dos cientistas mais influentes da história, cuja genialidade culminou na criação da tabela periódica dos elementos. Sua vida foi marcada por desafios pessoais e uma incansável busca pelo conhecimento, que o levou a revolucionar a química e deixar um legado duradouro para a ciência. Primeiros anos e formação. Dmitri era o caçula de uma família numerosa. Ele era o 17º filho de Ivan Pavlovich Mendeleev e Maria Dmitrievna Kornilieva. A infância de Mendeleev foi permeada por dificuldades. Seu pai, diretor de escola, perdeu a visão, forçando sua mãe a assumir a gestão de uma fábrica de vidro para sustentar a família. Aos 13 anos, Dmitri perdeu o pai, e poucos anos depois, a fábrica de vidro foi destruída por um incêndio. Apesar das adversidades, sua mãe, uma mulher de grande inteligência e determinação, percebeu o potencial intelectual do filho e o incentivou a buscar uma educação superior. Em 1849, Maria levou Dmitri primeiramente para Moscou e depois para São Petersburgo, onde, com muito esforço, conseguiu que ele fosse aceito no Instituto Pedagógico Principal de São Petersburgo em 1850, o mesmo instituto onde seu pai havia estudado. No entanto, a vida acadêmica de Mendeleev não começou fácil. Ele adoeceu gravemente de tuberculose e foi aconselhado a se mudar para um clima mais ameno. Em 1855, mudou-se para Simferopol, na Crimeia, para lecionar, mas sua saúde o levou a retornar a São Petersburgo no ano seguinte. Apesar dos contratempos de saúde, Mendeleev demonstrou um talento excepcional para a química. Concluiu seus estudos no Instituto Pedagógico e obteve uma bolsa de estudos para continuar sua formação em Heidelberg, Alemanha, onde trabalhou com proeminentes químicos como Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff. Foi nesse período, por volta de 1859-1860, que Mendeleev começou a se aprofundar na compreensão das propriedades atômicas e moleculares, um campo que seria a base de sua maior obra. O gênese da tabela periódica. Ao retornar à Rússia em 1861, Mendeleev tornou-se professor na Universidade de São Petersburgo, onde enfrentou o desafio de ensinar química inorgânica a seus alunos. Naquela época, a química era um campo em rápida expansão, com a descoberta de novos elementos a cada ano. No entanto, faltava uma forma sistemática de organizar e compreender as relações entre esses elementos. Os químicos usavam diversas abordagens para classificá-los, mas nenhuma era verdadeiramente abrangente ou preditiva. Mendeleev percebeu a necessidade de um sistema mais lógico. Ele começou a coletar e organizar dados sobre as propriedades de todos os elementos conhecidos na época, incluindo seus pesos atômicos, valências e comportamento químico. Escrevendo cada elemento em um cartão individual, ele os arranjava e rearranjava repetidamente, buscando padrões e tendências. A lenda diz que a ideia da tabela periódica lhe veio em um sonho, onde ele viu os elementos organizados em colunas e linhas. No entanto, essa revelação foi o culminar de anos de trabalho árduo, observação meticulosa e raciocínio profundo. Mendeleev notou que quando os elementos eram arranjados em ordem crescente de seus pesos atômicos, certas propriedades se repetiam periodicamente. Em 1869, Mendeleev publicou sua primeira versão da tabela periódica, intitulada A Dependência Mútua das Propriedades dos Pesos Atômicos dos Elementos, o que tornava a tabela de Mendeleev verdadeiramente revolucionária. Não era apenas a sua capacidade de organizar os elementos conhecidos, mas sua ousadia em deixar lacunas para elementos ainda não descobertos. Mais do que isso, ele previu as propriedades desses elementos faltantes, baseando-se nas tendências observadas em sua tabela. Por exemplo, Mendeleev previu a existência de um elemento que ele chamou de ECA-alumínio,
mais tarde descoberto como gálio, ecacilício, germânio e ecaboro, escândio. Quando esses elementos foram descobertos nas décadas seguintes, suas propriedades correspondiam notavelmente às previsões de Mendeleev, o que solidificou a credibilidade e a importância de sua tabela periódica. Essa capacidade preditiva foi o grande diferencial de sua obra, demonstrando a profundidade de sua compreensão das leis que governam a matéria. Impacto e reconhecimento. A tabela periódica de Mendeleev foi rapidamente aceita pela comunidade científica, tornando-se a ferramenta fundamental para o estudo da química. Ela não apenas organizou o conhecimento existente, mas também direcionou futuras pesquisas e a descoberta de novos elementos. Sua estrutura permitiu que os químicos compreendessem melhor as relações entre os elementos, a natureza da ligação química e as reações químicas. Apesar de sua monumental contribuição, Mendeleev nunca recebeu o Prêmio Nobel de Química, embora tenha sido indicado várias vezes. A razão exata para essa omissão ainda é debatida, com algumas teorias sugerindo rivalidades científicas e políticas. No entanto, o reconhecimento de sua obra transcendeu qualquer premiação formal. O elemento de número atômico 101, o Mendeleevium, MD, foi nomeado em sua homenagem, um testemunho permanente de sua importância para a química. Além da tabela periódica, apesar de a tabela periódica ser sua obra mais célebre, a vida e a obra de Mendeleev foram muito mais amplas. Ele foi um cientista multifacetado, com interesses em diversas áreas, incluindo física. Realizou pesquisas sobre a natureza dos gases e as propriedades dos fluidos, contribuindo para o desenvolvimento da termodinâmica e da física dos gases. Petróleo. Foi um dos pioneiros na compreensão da origem e processamento do petróleo. Ele defendeu a racionalização da produção de petróleo na Rússia, propondo que o petróleo não fosse apenas queimado como combustível, mas sim utilizado para a produção de diversos produtos químicos. Meteorologia. Contribuiu para o desenvolvimento de instrumentos meteorológicos e estudos sobre o clima. Metrologia. Como diretor do Departamento de Pesos e Medidas na Rússia, ele desempenhou um papel crucial na padronização das unidades de medida no país. Educação. Publicou diversos livros e artigos sobre química, buscando tornar a ciência mais acessível e compreensível para estudantes e o público em geral. Sua dedicação ao ensino é evidente no seu famoso livro Princípios de Química, que se tornou um texto padrão em toda a Europa. Mendeleev também era um pensador e um cidadão engajado. Ele se preocupava com o desenvolvimento industrial da Rússia e defendia a importância da ciência e da educação para o progresso do país. Ele era conhecido por sua personalidade forte e, por vezes, excêntrica. Uma de suas características mais marcantes era seu cabelo e barba longos, que ele se recusava a cortar. Legado Dmitri Mendeleev faleceu em 2 de fevereiro de 1907, aos 72 anos em São Petersburgo. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado continua a ressoar nos laboratórios e salas de aula de química em todo o mundo. A tabela periódica não é apenas uma ferramenta de organização, é uma representação visual das leis fundamentais que governam a matéria e uma prova do poder da observação, do raciocínio e da intuição científica. A genialidade de Mendeleev residiu não apenas em sua capacidade de organizar o conhecimento existente, mas em sua visão para o futuro, sua coragem de desafiar o status quo e sua crença na ordem subjacente ao aparente caos dos elementos. Sua tabela periódica continua sendo o alicerce sobre o qual a química moderna é construída, uma obra-prima da ciência que perdurará por gerações. A cada novo elemento descoberto e a cada nova propriedade elucidada, a genialidade de Dmitri Mendeleev é reafirmada.
consolidando seu lugar como um dos maiores cientistas de todos os tempos.